Bom dia! Então, estou aqui mais uma vez para compartilhar com você conhecimentos. São estudos, pesquisas que vem fazendo há muitos anos e quero compartilhar com você para que você torne um investidor cada vez melhor. São dicas, hoje eu vou falar sobre carteira de investimento. Investimento em ações, investimento no mercado financeiro, investimento no mercado imobiliário, tá? E como você melhorar a sua assertividade na alocação do seu capital. Então, vamos lá. Então, primeira coisa que você precisa fazer para quem está começando, Então, primeiro, você verifica se você tem algumas dívidas, financiamento que tem oneroso, que tem custo alto, Então, você quita essas dívidas, para você ficar sem dívida, é melhor, Quitando as dívidas, aí você começa a criar uma reserva de emergência. Por que é tão importante você criar a reserva de emergência? Porque se você começar a investir primeiro, você pula essa etapa, começa a investir primeiro. Qualquer necessidade que você tem, você vai lá e vende as suas ações para suprir essa necessidade que a reserva de emergência iria fazer. A função da reserva é para garantir que você vai continuar firme no seu propósito de acumular riqueza, de criar prosperidade, tá? O segundo passo é você selecionar as empresas que você acredita que vai dar tudo certo. Eu já até fiz alguns vídeos, dando orientações como você fazer essa seleção das empresas, quais os ativos que têm mais possibilidade de ter crescimento, de ter pagamento de dividendos, Também gravei outros vídeos que têm possibilidades de você receber dividendos das empresas, se for o seu desejo, tá? Então, aí o segundo passo é você selecionar essas empresas, criar uma carteira homogênea, de maneira que você diversifique, Por que a diversificação é importante? Porque caso um setor estiver ruim, o outro estiver bom, a média ponderada do seu capital, a média ponderada do retorno, acaba tendo um equilíbrio, Então você tem, vou te dar um exemplo, você tem uma que cresceu 20%, tem outra que cresceu 5%, uma outra cresceu 15%. Então você vai somar 5 mais 15 mais 20 e divide por 3. Então você tem uma média ponderada do valor do ativo, do crescimento do seu patrimônio, tá? Uma outra dica é criar a carteira com empresas que pagam dividendos, E que tem crescimento ao mesmo tempo. Então, o crescimento é muito importante porque você vai crescer, o seu patrimônio vai crescer. Eu vou te dar um exemplo no mercado imobiliário, por exemplo. Você comprou um imóvel que vale 200 mil hoje. Daqui 20 anos, esse imóvel vale 1 milhão, por exemplo. Então, ele de 200 pulou para 1 milhão. Então, o seu patrimônio cresceu, o valor do seu ativo cresceu. E se você teve um retorno mensalmente de um aluguel desse imóvel, por exemplo, então, e esse retorno que você teve, você reaplicou ele, por exemplo, no mercado financeiro, então você criou patrimônio, ele teve um crescimento, você recebeu dividendos, teoricamente falando, do aluguel que seria, e esse retorno que você recebeu, você reinvestiu ele. Então, você tem o efeito dos juros compostos ao seu favor, tá? Então, no mercado imobiliário, por exemplo, No mercado financeiro é a mesma, no mercado acionário de ações é a mesma coisa. Então, você compra uma ação de uma companhia, ou seja, uma participação societária daquela companhia, você recebe um dividendo dessa companhia, esse dividendo você reinveste ele para que você tenha o efeito dos juros compostos a seu favor, tá? E de outro lado você tem o crescimento daquele ativo. Então, digamos que você comprou uma ação hoje a 50 centavos, Daqui 20 anos, essa ação vai para R$30. Então, de 50 centavos, ela teve um crescimento para R$30. Então, cresceu bastante, Mas, de outro lado, você teve também o retorno do dividendo. E o dividendo que você recebe, se você reinvestir ele todas as vezes que você receber, você vai criar o efeito dos juros compostos, E quando você tem que começar? O ideal é quanto antes, quanto mais cedo você começar, melhor. Porque para gerar prosperidade, para criar riqueza, você precisa ter o hábito, de você criar riqueza, tá? Qual que é a diferença entre uma pessoa pobre e uma pessoa rica? Quando uma pessoa mais pobre recebe o dinheiro, ele vai gastar o dinheiro para comprar bens, para satisfazer a sua necessidade, Para dar conforto. E quando a pessoa mais rica, ela recebe o dinheiro, primeiro ela vai tirar um percentual, uma parte desses recursos, para
comprar ativos, para que esses ativos tragam retorno financeiro para ele. Ele vai criar riqueza, ele pensa em duplicar o valor que recebeu, né? Ele recebeu X valor, ele compra um ativo, que esse ativo vai trazer dividendos, vai trazer aluguel, vai trazer uma renda passiva, sem haver o esforço pessoal dele naquele lugar. Então, essa é a grande diferença. As pessoas mais ricas, né, quando você estuda elas, você nota que elas têm múltiplas fontes de renda. Ela não tem apenas a renda do salário em si, daquele trabalho, daquela empresa que ela criou. Ela tem outras fontes de renda. Então, quando você diversifica o negócio, quando você tem várias fontes de renda, sem a necessidade de você estar lá pessoalmente, você começa a criar riqueza. Se você fizer isso ao longo de 20 anos, 30, 40, 50 anos, certamente você vai estar tendo um patrimônio exponencialmente crescendo todos os dias, né? E com isso você vai acumular e criar riqueza para você, para a família, e que essa riqueza é vitalícia, né? Você pode fazer isso de N possibilidades, né? No mercado financeiro, você pode comprar ações de companhias listadas na Bolsa de Valores. No mercado imobiliário, você pode criar isso comprando imóveis, né? Se você não tem o capital, tem possibilidade de você financiar e comprar através de consórcio, através de recurso próprio, através de financiamento. Aí você tem que fazer as contas, né? Para ver qual das opções que te traz maior custo-benefício, ou seja, a captação de recursos mais barato para que você possa estar criando patrimônio, tá? E eu tenho também vídeos gravados como você criar patrimônio usando o consórcio, por exemplo, para você criar patrimônio com um valor muito pequeno, né? Você vai comprando imóveis, vai duplicando, vai reinvestindo. Em 20 anos fazendo a mesma coisa, eu tenho clientes que compraram, tem 20, 30 imóveis fazendo muito capital hoje, com apenas R$ 1.200 por mês, né? Então, se você quiser saber um pouco mais, eu tenho vídeos que falam sobre isso, ou você mande a mensagem nos comentários que eu vou estar orientando você como você possa criar riqueza usando também a filosofia de consórcio, tá? Então, o recado que eu tinha para dar a você é hoje seria esse. Mas caso você ainda não me segue, né? Caso esse conteúdo agregue valor para você, se você agregar valor, você me siga, por favor. Caso você curta esse tipo de conteúdo, compartilhe com seus amigos. E para mim é sempre uma honra, é sempre um prazer estar aqui compartilhando com você experiências, né? Vivência de mais de 20 anos fazendo aí pesquisas, estudos do próprio trabalho, né? Que eu trabalho, e ajudando você a tomar melhor decisão, orientando você para crescer, para criar patrimônio, para criar progresso, né? Para melhorar de vida, para dar conforto para você, para sua família, para gerar prosperidade, tá bom? Um forte abraço a você, que você tenha um final de semana abençoado por Deus e que Deus abençoe grandiosamente cada dia, cada passo, cada decisão que você tomar. E nós, aqui da Alcides Imobiliária e da BMGK Capital, estamos à disposição caso você queira uma orientação pessoal, exclusiva, dedicado para o seu negócio. De repente você tem um pensamento diferente, chame a gente nos comentários, que será o maior prazer poder ajudar você. Um grande abraço, fique com Deus. Até mais.